Tudo bem? Sejam todos bem-vindos aí ao canal do Medicine. Bom, a gente vai começar aqui esse podcast, né, do Medicine Cast, falando sobre uma área que a gente ainda não falou, que é infectologia, que é uma área bem interessante. E eu trouxe um colega, o Pedro, que é do HC, da USP São Paulo, para conversar um pouco com a gente aí sobre o tema, perspectiva de mercado, como que é a forma de remuneração e quais são os desafios aí dessa área, que toda área não existe flores. Bom, Pedro, se apresenta aí para a gente aí. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Pedro, eu sou médico, sou aqui de São Paulo. Fiz faculdade na própria Universidade de São Paulo e atualmente estou fazendo residência de infectologia no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Estou atualmente terminando o R2, né, o segundo ano da residência, falta mais um ano de luta ainda. Bom, é isso aí. Bom, Pedro, me conta aí por que que você resolveu aí fazer infectologia, né? E depois explica pra gente o porquê dessa escolha e por que que você escolheu também fazer lá no HC. Bom, eu, logo que eu me formei, tive bastante dúvida do que fazer de residência. Conversando com um amigo colega de turma, grande amigo meu, que até fez um vídeo aqui para o canal, o Lucas Aluli, ele me sugeriu, cara, escolhe a sua residência pensando no que você vai fazer depois, como vai ser sua rotina, na questão de ambulatório, UTI, em qual ambiente você vai ficar. E a minha escolha em infectologia foi muito baseada nisso. Eu gosto muito do viés de saúde pública que a infectologia tem, daquela questão que a gente vive falando de One Health, né, integração com o ambiente, com as condições sociais da pessoa e tudo mais. E, e gosto muito também da questão de eu poder atuar em vários ambientes diferentes. Posso fazer infectologia hospitalar, eu posso fazer apenas ambulatório com pacientes que buscam uma consulta baseada em prevenção, vacinação, PrEP, coisas do tipo. E posso fazer interconsulta em UTI, posso trabalhar com imunossuprimido transplantado, coisas do tipo. Então, é uma gama de atuação bem grande. E foi basicamente isso que me atraiu para a infectologia. O HC especificamente, eu tenho bastante interesse em pesquisa, eu tenho bastante interesse em ensino também, a questão do hospital-escola, eu acho que isso ajuda muito. Foi onde eu fiz graduação, então era um serviço que eu já conhecia. Então foi o principal motivo de eu ter optado por fazer lá, né, por começar a residência lá. Legal. E Pedro, me conta aí como que é a rotina da residência, né, de infectologia no HC e me fala aí dois Uhum. pontos negativos, né, e positivos na sua opinião. A gente sabe que não existe residência perfeita em nenhum lugar. Tem às vezes quando a gente acaba a residência, né? Você passa ali às vezes 3, 4, 5 anos e você precisa às vezes complementar com alguma coisa que você sentiu falta. Apesar do Uhum. HC aí ser um maior estado da América Latina, ser um canto excelente, mas a gente sabe que não existe perfeição em nenhum local. Então conta aí pra gente como que era ambulatório, como que era aí de forma Tá. resumida para a galera entender aí. Bom, o nosso R1 tem uma carga horária um pouco maior em clínica médica e, e cenários de emergência, barra gravidade clínica mesmo. Então, a gente passa mais ou menos 2 meses junto com a clínica médica e tem uma carga horária bastante grande em terapia intensiva. É, a carga horária de terapia intensiva que a equipe da infectologia tem, que os residentes da infectologia tem, é a mesma que o pessoal da clínica tem, por exemplo. Então, é considerável, assim. Ao longo do R1 inteiro, a gente dá plantão na UTI do HC, uma das UTIs, né? O HC, para quem não conhece, tem várias UTIs distintas, com perfis diferentes. Então, existe uma UTI de infectologia no HC. De vez em quando, a gente recebe pacientes que não são de coisas infecto, né? Às vezes tem lá AVC, IAM, C, enfim, outras coisas. Mas é um UTI que tem mais o viés de infecto. Então, a gente passa bastante tempo lá e um tempo considerável na clínica. A partir do... E os outros estágios são bastante enfermaria e tem pouco tempo no R1 de ambulatório. Tem um estágio de ambulatório apenas. A partir do R2 isso muda. A partir do R2 a gente tem 2 dias fixos de ambulatório toda semana. Tem uma carga horária maior em CCH, né, que é a Serviço de Comissão de Infecção Hospitalar, que é um dos focos grandes da infectologia.
Para quem não sabe, também todo hospital, por lei, é obrigado a ter um serviço de comissão de infecção hospitalar. Então, Pedro, depois só que a gente se é forma... uma dúvida, todo hospital, independente do tamanho dele, ele é Não, obrigatoriamente. não, tem um corte de número de leitos, que é um corte baixo, assim, se não me engano é 60, 70 leitos, já tem que ter uma CCH. CCH. A CCH não precisa necessariamente ter um médico infectologista, mas, via de regra, hospitais grandes, né, hospitais de grande porte, hospitais de padrão maior, acabam sempre tendo alguém da infectologia na equipe de CCH. Então, no R2 a gente já começa a ter vivência de CCH e tem bastante carga horária de ambulatório. No R3, e ainda tem bastante UTI no R2, a gente passa um mês e meio na UTI. No R3, a gente já tem basicamente quase que exclusivamente ambulatório. Ambulatório, interconsulta e CCH é o que a gente mais faz no R3. Então, o R3 já é um ano com uma carga horária menor, em geral a gente trabalha em horário útil, né, 8 a 5, segunda a sexta. Não tem muito plantão noturno, nem fim de semana. Tem já puxando para uma das vantagens do HC, na minha opinião, um serviço que está vinculado a serviço de transplante, que é uma coisa que fora do HC, nos tais menores, serviços menores, a gente não vê. Então, é um campo bastante específico que pouca gente tem contato, então acho que isso é um diferencial importante da nossa residência. Temos alguns ambulatórios específicos também de alta complexidade, né? Então, tuberculose multidroga resistente, ambulatório específico de doença fúngica, ambulatórios de HIV com resistência viral, coisas que também não são habituais das pessoas verem por aí. E tem a questão das interconsultas, né? O HC tem basicamente todas as especialidades médicas e a gente acaba sendo chamado com frequência por essas especialidades para discutir casos, né? Adequação de antibiótico terapia, investigação de quadro febril, quadro infeccioso, enfim. Também muito para profilaxias, principalmente profilaxia nesse contexto de transplantados, pacientes imunossuprimidos, reumatológicos, coisas do gênero, né? E assim, é um serviço de alta complexidade. Para vocês terem ideia, é bastante comum atender paciente transplantado, paciente com doenças raras, enquanto no HC é muito raro você ver uma malária, que é um negócio muito comum no Brasil. Então tem esse viés. Se você tem mais a cabeça de fazer infectologia pensando em medicina tropical, atenção primária, coisa do tipo, não é muito serviço para você. Embora a gente tenha um estágio de medicina tropical no Pará, não é uma comum, né? Não é uma constante a gente ter esse tipo de doença lá no HC. Em compensação, se você gosta desse tipo de paciente mais complexo, lá é um lugar bom para você, né? Tem pouquíssimos serviços no Brasil que tem o volume de transplante que a gente tem, ou o volume de pacientes com infecções atípicas que a gente tem. Fortaleza aí, que é de onde o Ítalo é, lá tem um serviço gigante de transplante, com certeza quem faz residência lá de infectologia também tem bastante contato com isso. Mas se você não faz num centro desses e quer trabalhar com isso depois, você vai ter uma certa dificuldade, né? Em questão de carga horária, eu acho que não é das piores residências, embora obviamente não seja uma residência. Eu acho que não existe residência tranquila, né? Via de regra, 60 horas semanais, com alguns plantões aos fins de semana. No R1, 1 a 2 fins de semana por mês você vai estar de 24. No R2, mais ou menos isso também. Aí no R3 já melhora bastante a carga horária, ou seja, basicamente não dá plantão de fim de semana e nem à noite. Tem um plantão por mês à noite. E sempre de dia de semana, nunca de sexta nem fim de semana. Acho que a rotina da residência é mais ou menos essa. Entendi. Cara, que outro ponto negativo? Você falou aí um ponto, né? Que você falou de um ponto positivo e negativo. Que outro ponto positivo e negativo você daria aí para a sua residência? Outro ponto positivo, para quem gosta de pesquisa, é um hospital uma área, né, um serviço que foca bastante nisso. A gente tem vários chefes que são dedicados à pesquisa, vários laboratórios de investigação clínica, que tem muita porta aberta, assim, para quem gosta de pesquisa, inclusive seguir a residência já numa pós-graduação, mestrado, doutorado, enfim, em vários campos distintos, né?
quem gosta de animal peçonhento, quem gosta de HIV, de hepatite, quem gosta de doença tropical, resistência bacteriana, enfim, tem muito campo para pesquisa. Isso é um ponto bastante positivo. Não sei se é necessariamente um ponto negativo que eu vou falar agora, eu acho que depende um pouquinho do viés da pessoa, mas a gente acaba tendo bastante atividade fora do horário de residência. Então, tem bastante aula à noite, às vezes tem algumas aulas extras à noite, que são atividades que embora não estejam incluídas na sua carga horária, assume-se que você vai participar, sabe? Então, é bastante comum a gente ficar um pouco a mais do que a nossa carga horária habitual dessas atividades. Tem um ponto positivo que se demonstra uma preocupação do serviço com a questão didática, né? De não ser só tocação de serviço, mas também da gente ter uma base teórica ao longo do tempo de residência, né? Um ponto positivo que eu não falei também, que eu acho interessante, a gente tem bastante flexibilidade na grade para escolha de optativo, de estágio optativo. Um mês no R1, um mês no R2 e 2 meses no R3. Inclusive, tem gente que vai fazer esse optativo fora do HC, em outro estado, ou às vezes até em outro país. Então, tem bastante dessas oportunidades aí de serviços vinculados, ou algum assistente que você tem mais contato, que tem algum contato forte com outro serviço, que consegue que você vá lá conhecer, enfim. É um serviço que te propicia bastante contato com outros hospitais, com outras universidades. Legal, cara, interessante. E, cara, a gente vê hoje o infectologista, como você falou, trabalhando em vários locais diferentes, com forma de remuneração diferente, né? A gente vê, por exemplo, aquela música que era do John Hobbs, que ficou famosa na pandemia. Hoje ela é consultora, né? Ela presta consultoria para grandes hospitais. E a gente vê também Uhum. infectologistas trabalhando por hora trabalhada, com consultório. Como que você vê aí os principais campos de atuação aí de um infectologista hoje no Brasil? Eu acho que a gente tem um viés ambulatorial grande, boa parte dos infectologistas fazem consultório, e aí, como todo consultório, a remuneração é bastante variada, né? Tem pessoas que acabam atendendo só convênio e ganham pouco por consulta, consultas mais rápidas, enfim. E tem pessoas que têm consultório que conseguem cobrar mais por consulta, consultas mais detalhadas, mais longas, então provavelmente é o campo que mais remunera qualquer especialidade médica, mas tem essa grande variabilidade aí de quanto você cobra, né? Enfim. Eu acho que os outros dois campos principais da infectologia, a infectologia hospitalar, como eu falei, é muito comum um cirurgião vascular chamar a gente para adequação de um antibiótico no pé diabético, é, em UTI, paciente crítico, infecção de corrente sanguínea, bactéria multidroga resistente. Via de regra, toda UTI tem um infecto que faça visita, ou discutindo com o assistente daquela UTI, ou literalmente passando todo dia para fazer essa adequação de antimicrobianos, as próprias medidas de prevenção, que aí já vai puxando um pouquinho para o lado do CCH. Para quem não sabe, CCH é um serviço que, em geral, não é vinculado ao departamento de infectologia dos hospitais, mas sim à diretoria clínica do hospital. Então, para quem não gosta tanto da parte assistencial, é um campo interessante. Você, em geral, você está mais vinculado aos processos hospitalares de taxa de infecção de catéter, taxa de infecção, pneumonia associada à ventilação, processos de esterilização no centro cirúrgico, controle de qualidade de água de diálise, coisas não necessariamente ligadas à assistência. É um trabalho mais burocrático, né? Digo, não tão ligado à assistência direta. Tem gente que adora, que faz isso meio período, e o outro meio período faz algo assistencial, tem gente que vai só para CCH. CCH é um dos campos de melhor remuneração também no infectologista, porque é um conhecimento bastante específico, não é todo infectologista que sabe fazer. Em geral, como eu falei, tem essa questão de estar bastante vinculado à direção do hospital, então são cargos que
que em geral são mais restritos, né? Não existe, como é que eu posso dizer, tanta disponibilidade de cargo, assim, principalmente em hospital de maior porte, de maior relevância, mas em geral é um nicho que se você consegue entrar, remunera bastante bem, assim. E isso que eu falei de infectologia hospitalar e também varia muito, né? Tem infectologista que cobra por visita, tem infectologista que trabalha por hora paga, e aí, dependendo do hospital, obviamente esse valor é bastante diferente, né? Mas, via de regra, eu acho que o que mais remunera é CCH e consultório, né? E tem, como você mesmo falou, dois outros campos importantes, que é de vacinação, imunização de forma geral, que, em geral, é alguém que não está doente, né? Acaba sendo uma consulta mais de prevenção. E as consultorias, né? Para instalação de uma clínica, de um hospital de secundário, um hospital dia que vai, tipo, centro de infusões, coisas do tipo, em geral, tem alguém na infectologia para fazer essa avaliação em relação à adequação de vigilância sanitária, coisas do tipo, né? Entendi. É outro campo legal também. Cara, e no pós-pandemia a gente viu um holofote grande na área de infectologia de forma geral, né? Porque a gente teve uma pandemia viral. E como que você vê a perspectiva, assim, da infectologia nessa era pós-pandemia, assim, esses novos mercados que estão abrindo aí? Uhum. Eu acho que a pandemia trouxe um holofote, sim, para a infectologia, e principalmente no sentido de que a infectologia é uma especialidade que tem muito esse viés de prevenção, sabe? Você não precisa procurar um infectologista porque você está doente. Muitas vezes você procura um infectologista procurando adequar seu cartão vacinal, discutir prevenção a ISTs, uso de profilaxia pré-exposição para HIV, por exemplo, ou testagem regular para ISTs, coisas do tipo, né? Então, era uma especialidade que antes ficava mais restrita a hospitais, né? Essa questão, a infectologia hospitalar, propriamente dita. E hoje em dia eu acho que tem muito mais campo para essa parte de prevenção, de um segmento mais longitudinal, sabe? Então, isso eu acho que é algo que veio para ficar, né? Esperamos que não tenhamos nenhuma grande pandemia nos próximos tempos, né? Sim. Mas serviu para isso, serviu para as pessoas colocarem essa especialidade no radar e que tem uma importância mesmo fora do cenário de pandemia e fora do hospital, fora do contexto de paciente crítico, né? Sim, sim, perfeito. E a gente vê também a infectologia entrando com várias áreas, assim, do próprio embutindo a área de medicina baseada em evidências, né, e consenso em relação a melhores condutas com relação a antibiótico, com relação a internamento e tudo isso. E como que você vê essa realidade aí que a infectologia está mais por dentro dessa área, né, tanto na área de pesquisa como na área prática? E como que você vê isso no Brasil, assim? É mais lá fora, eu acho que no Brasil está cada vez mais forte agora. Como que você vê essa perspectiva e Uhum. realidade aí do mundo de forma geral, né? Eu acho que o universo do serviço de saúde fora do Brasil e no Brasil estão percebendo que a gente precisa readequar algumas coisas, né? Uso indiscriminado de antibióticos, essa questão das medidas de prevenção combinada a infecções mil, né? Tanto de ISTs quanto de infecções hospitalares e tudo mais. Um campo que vem crescendo muito no mundo e no Brasil ainda está no início é a questão do antimicrobial stewardship, né? Que é justamente serviços que buscam, por meio de evidências científicas, mas também considerando o contexto daquele serviço, o contexto daquele hospital, fazer um uso racional de antibióticos, programar intervenções para a orientação da equipe mesmo, quanto a medidas básicas, mas que as pessoas não fazem, do tipo lavagem de mão, equipar a equipe antes de entrar num quarto de isolamento, orientar o que é o isolamento, o que é cada tipo de isolamento, coisas do tipo. Então, são campos que a gente está percebendo cada vez mais que é muito mais barato e é muito mais eficaz você prevenir alguns agravos de saúde do que você correr atrás depois. Então, a infectologia tem muito esse viés de saúde pública, de prevenção,
essa relação bem forte com a questão de epidemiologia e tudo mais. E eu acho que cada vez mais com os sistemas de saúde tendo restrição de gastos, enfim, essa questão de prevenção vai ficar mais forte. A infectologia vai acabar entrando nisso também. Sim, entendi. E, bom, Pedro, e, cara, como que você vê aí, se você fosse escolher uma área dentro da infectologia hoje, né, para você trabalhar aí pro resto da vida, uma não, duas áreas, qual áreas você, qual dessas duas áreas você escolheria, assim, dentro do mundo da infectologia? E a segunda pergunta é se você fosse escolher, né, uma residência de novo, se você escolheria a infectologia. Bom, duas áreas. Eu acho que desde que a gente descobriu o antibiótico, a gente corre atrás de resistência bacteriana, né? Então, acho que essa é uma área que a área de resistência de bactérias multidroga resistentes e de adequação de antimicrobianos é uma área muito importante na infectologia. É uma área muito específica. Ano sim, ano também surgem novas drogas que se vendem como panaceas, como drogas que vão resolver a questão da resistência multibacteriana. A gente vê que não é assim que funciona. E é muito importante que tenha um profissional que entenda o mecanismo de resistência das bactérias, o uso de fato desses antibióticos, quando se aplica, quando não se aplica. É o tipo de conhecimento que não é todo mundo que tem, e todo conhecimento que não é todo mundo que tem é bem remunerado. Então, eu acho isso uma área bem interessante. Outra área que eu pessoalmente gosto muito é a questão de ISTs, principalmente HIV. A gente antigamente ficava muito voltado para busca da cura ou manejo de tratamento de HIV ou manejo do paciente AIDS propriamente dito. E nos últimos anos isso mudou bastante, né? A gente está cada vez mais focado em prevenção combinada, estratégias de controle de danos, controle de exposições. Então, a coisa da PrEP, né, que é a profilaxia pré-exposição, basicamente um remédio que você toma para te proteger contra o HIV, é algo que está sendo muito pesquisado e muito difundido atualmente. Eu acho que é uma área interessantíssima e que é justamente o que eu falei, é você trabalhar nesse viés de prevenção, né? Alguém que não está doente, que não tem um problema de saúde e que tá buscando um profissional justamente para continuar assim, para continuar bem. Então, em geral, é uma consulta que você foca em prevenção de saúde, em promoção de saúde. Então, acho que é uma área interessante. Tem uma terceira que eu também acho interessante, que eu já até abordei aqui, que é a questão de imunossuprimido não HIV, né, que são basicamente os transplantados, os pacientes hematológicos. É um mundo completamente à parte, são tipos de imunossupressões muito diferentes do paciente HIV, são doenças muito específicas do paciente transplantado e para cada transplante isso muda. Então, em geral, é um tipo de serviço bastante fechado, porque não é todo mundo que tem um conhecimento específico para isso, e não é um serviço que atualmente tenha tanta demanda. Como eu falei, se a gente tira São Paulo, Rio, Fortaleza, tem poucos lugares no Brasil que fazem transplante em volume grande, né? Sim. Então, eu acho que é um campo que tende a crescer, mas que é muito interessante. E qual foi a sua outra pergunta? A Foi pergunta se eu se faria infecto de novo, né? infecta de novo. Faria sem dúvida nenhuma. Assim, fiquei bastante tempo pensando no que fazer, logo que eu me formei, até passei, passei 2 anos trabalhando antes de entrar na residência, justamente pensando no que eu queria fazer, e não me arrependo nem um pouco. Eu estou numa residência que me dá recurso para fazer pesquisa, que é um negócio que eu gosto, que me dá recurso para trabalhar em prevenção, que é um negócio que eu gosto, e me dá substrato para, quando eu sair da residência, eu ir para a área que eu quiser. Se eu quiser ir trabalhar com transplante eu vou, se eu quiser trabalhar com CCH, eu consigo ir, se eu quiser fazer ambulatório, medicina hospitalar, a infectologia hospitalar, eu consigo ir. Então, eu não me arrependo nem um pouco da área que eu escolhi, e também não me arrependo do serviço que eu escolhi. Eu acho que é um dos serviços mais equipados do Brasil, sem dúvida. A maior gama de profissionais ultra especializados em tudo. Você sempre vai encontrar
em algum cantinho daquele hospital, alguém que é super especializado num negócio que tem pouquíssimos casos, sabe? Enfim. E é uma área que, como eu falei, eu acho incrível por eu conseguir ter essa gama de atuação tão grande, sabe? De não ficar necessariamente preso a pacientes críticos, de conseguir, de conseguir atuar em outros espectros, né? Não necessariamente só com pessoas que estão com problemas de saúde, mas também nessa questão de prevenção. Entendi. Legal. Pedro, queria te agradecer aí esse teu tempo aqui com a gente e espero que a gente tenha ajudado aí pessoas sobre a área de infectologia, sobre a parte do mercado, remuneração, que a gente viu que é uma área bem grande e com a pandemia, né, teve um holofote a mais aí na área e a gente espera que essa área cresça, né, bastante, que é extremamente importante. Assim como todos os médicos também devem saber um pouco de infectologia aí, que é algo extremamente prevalente e está em contato com todas as especialidades, basicamente, né, e dentro Sim, da medicina, ou quase todas. Pedro, obrigadão pelo sim. seu tempo aí com a gente, cara. Muito obrigado pelo convite. Precisando, estamos às ordens aí.